Agora, meus amigos, Rogério, Leandro, o Assi e o presidente Lula da Silva fechou a passagem dele pelo Maranhão em entrevista coletiva, o ponto e vírgula foi citado lá na entrevista. Já valeu, né? Vamos abrir valeu com pelo aniversário, né, Leandro? vamos abrir com o ponto e vírgula na coletiva. Vinícius, do programa Ponto e Vírgula, TV e Rádio Difusora. Ponto continuando. Jamais. Aí. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, senador Everton. Governador Flávio Dino. Deputado Lula. Sejam bem-vindos aqui. Presidente Lula, boa tarde. Muitos políticos que votaram a favor do seu impeachment, o impeachment da Dilma, aliás, desculpa, chamaram o PT de quadrilha e foram muito ácidos com a sua pessoa, com a sua honra, né? Com a sua figura. Inclusive aqui no Maranhão. Agora que o senhor está elegível e lidera todas as pesquisas, corre para tirar foto com o senhor e querem o seu apoio. Qual a sua opinião sobre essa aproximação momentânea? Ricardo, olha, eu passei... Daqui a pouquinho a gente ouve o Lula. Dá uma pausa aí só para eu contextualizar. O vídeo está na nossa rede social, @ponto e vírgula na rede. E esse que pergunta para o Lula, inclusive aprendeu, é o nosso amigo Vinícius Prazeres. O Lula já deu uma entrevista no ano passado no Ponto e Vírgula exclusiva para a imprensa maranhense. E quem puder olhar o vídeo lá no @ponto e vírgula na rede vai ver que na hora que a apresentadora, mestre de cerimônia, cita o programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora, o Lula vira de uma vez, estava conversando com o Flávio Dino, começa a prestar atenção até para prestigiar essa que é a mãe de todas as resenhas políticas, me perdoe, Rogério Silva, do estado do Maranhão. E aí o Vinícius, eu não sei se ele leu essa pergunta, mas fez certinho, o presidente Lula deu uma resposta com a grandeza e a relevância do político Ricardo Marques que ele é. Vamos ouvir o trecho. Vamos ouvir o trecho do Lula. 580 dias numa esfera da Polícia Federal e tinha muita gente pensando que eu estava me alimentando de ódio para sair da cadeia. E eu tomei a decisão de que não era justo me alimentar de ódio, nem era possível ficar querendo vingança das pessoas que cometeram qualquer ilícito contra mim. Eu não posso querer voltar a disputar a eleição nesse país pensando em me vingar de alguém. Só tem algum sentido de eu voltar a concorrer a um cargo público e concorrer à presidência se eu tiver o compromisso na minha consciência, sabe, de que a prioridade não é vingar ninguém, a prioridade é acabar com a fome nesse país, é gerar emprego nesse país, é cuidar corretamente da pandemia para que o povo não seja rifado como foi fizado pelo governo Bolsonaro. Então eu não tenho. Minha mãe dizia assim, quando um não quer, dois não brigam. Se eu ficar remoendo mágoa de pessoas que falaram bobagem, e até muitas pessoas falaram bobagem, sabe o que eu gostaria, na verdade? Eu gostaria que a Rede Globo pedisse desculpa para mim. Eu gostaria que a Rede Globo, o William Bonner, um belo dia, começasse o Jornal Nacional dizendo, olha, boa noite. Gostaríamos de começar o nosso jornal dizendo para o presidente Lula que nós mentimos muito a respeito dele. E agora eu queria pedir desculpa, porque eles não sabem o prejuízo que eles causam a uma família, a um partido, quando dizem verdade de forma irresponsável. Sabe? Eles não vão fazer isso. Eles criaram o Moro como Deus e agora o Deus é de barro. Eles não querem mais sustentar o Deus, mas também não vão dizer que é raro. Então eu não quero ficar discutindo isso, sabe? Isso para mim acabou depois da sentença da Suprema Corte, acabou, sabe? Eu quero dizer para vocês que eu quero governar esse país para favorecer o povo brasileiro e não para ficar me remoendo, sabe, das coisas que fizeram comigo. É só isso. Grande Lula!
É isso, né? Mostra a maturidade de Lula, um cara que já foi cotado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Pela história dele, né? Pelo legado que ele deixou enquanto presidente da República. E mostra uma maturidade, né? Que é importante. Mostra que não se esconde. Não se esconde. Mostra que o ex-presidente Lula não se esconde de ninguém, o ex-presidente Lula tem a capacidade, amadureceu e sabe perdoar, sabe entender as coisas que possam ter acontecido de errado. E como ele mesmo deixou bem claro, ele só poderá ser candidato a presidente se ele tiver isso de plena consciência. E mostrou, inclusive, o que lamenta-se, inclusive, Ricardo, é que o vice-governador do estado do Maranhão, o senhor Carlos Brandão, que ontem estava lá no sítio Tamancão e teve de assistir o momento Felipe Camarão, né? Felipe Camarão ficou por cerca de 30 minutos falando para o presidente Lula, mostrando as coisas da educação, e o vice-governador lá só assistindo, e em nenhum momento se pronunciou. Hoje não foi a este encontro, está no interior do estado, né? Não encarou os movimentos sociais, não foi até onde o presidente Lula e nem estava lá presente, né? Ou seja, numa nítida demonstração também de que jogou a toalha em relação ao PT, pelo menos é isso que dá para se entender, que o vice-governador do estado pôde perceber que o PT, apesar de alguns petistas, ontem eu vi alguns petistas ainda, não, Brandão, e tal, e Brandão, e eu ouvi aquilo, e disse, tudo bem, vocês têm o direito, da história do PT ser esse partido com tantas tendências, com tantas linhas de pensamento diferentes. Mas o governador do estado, que, aliás, quando fala lá do Vinícius, fazendo ponto e vírgula, espichou a cabeça assim para dar uma olhada, ver quem era. Eu não estava lá não, governador, não pude estar presente.